pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para encapar os livros de escola. Quando a gente usa esse tipo de plástico chamado de contact ou plástico adesivo, a capa geralmente enruga, né? Se você não souber trabalhar bem com o material, ele enruga bastante. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para colocar essa capa, tá ok? Então a gente vai precisar de uma régua de 30 centímetros. Se for com uma espessura maior é melhor, né? Durex também, fita adesiva, e uma tesoura só para cortar esse plástico, né? Então a ideia aqui o livro, por exemplo, ele tem, nesse caso, esse livro tem esse determinado comprimento aqui, não dá para a gente fazer aproveitamento melhor do material porque faltaria parte para poder fazer a dobra aqui na parte da frente. Então a gente vai ter que utilizar o livro de lado, tá? Então o que eu costumo fazer é aqui nessa região extrema, aqui numa das dobras aqui que vai fechar o livro aqui na frente, eu costumo deixar 3,5 cm mais ou menos de material, tá? Os 3,5 cm que eu falo, cada linha dessa aqui é 1 centímetro no papel. Então eu costumo contar aproximadamente aí 3 a 4 centímetros de borda para poder prender nas laterais do livro, tá ok? Então a gente coloca o livro aqui, mede esses 3 a 4 centímetros aproximadamente. Essa aqui vai ser a parte onde vai ser dobrado, aqui para dentro do livro. Então eu tenho já uma face aqui do livro. Aqui, esse livro tem mais ou menos meio centímetro de espessura. Aí o outro lado aqui e mais 3 a 4 centímetros da outra extremidade para dobra. Então esse é o ponto onde eu tenho que cortar o plástico, né? Faço um corte aqui só para saber onde está, afasto o livro para não ter risco de danificar o livro e faço o corte. Esse plástico aqui você pode cortar ele sem apertar com a tesoura, porque ele tem uma certa rigidez e dá para você, só empurrando a tesoura que você corta ele, tá? Corta bem alinhado com o sentido dessas linhas. Aliás, elas existem aí justamente por causa disso, né? E aí, o próximo passo é a gente pegar o livro e colocar ele com a face... Eu costumo, por exemplo, encapar primeiro a parte traseira, que existe um pouco mais de risco aqui, e depois a parte frontal do livro. Então nesse caso aqui, coloco ele com a parte traseira para baixo e o papel com a face plástica para o lado de baixo, tá? Esse aqui é o lado de papel, esse aqui é o plástico. Bom, agora o segundo passo, pessoal, é cortar essa lateral do plástico, né? Que aqui ele ainda está muito comprido. Então da mesma forma que eu falei antes, aqui eu deixo aproximadamente 3 a 4 centímetros de borda e deixo mais ou menos a mesma coisa do lado de cá. Então aqui nesse caso vai ficar aproximadamente por aqui. Aí eu corto o excesso aqui de plástico. Pronto, agora eu tenho já o papel dimensionado certinho. Então, próximo passo aqui é colocar o livro numa posição onde ele vai ficar definitivamente, tá? Eu costumo colocar primeiro, encapar primeiro o lado traseiro, né, que é um lado um pouco mais complicado, que é o primeiro que a gente faz, e depois a parte frontal, que acaba ficando mais fácil quando você começa pela traseira, né? Então você põe a parte traseira para baixo aqui, coloca ele centralizado primeiro, mede aqui o comprimento para ver se está batendo certinho, alinha ponta com ponta aqui na frente, sei que ele já está na posição correta aqui. Como o papel tem essas linhas de referência, é bastante fácil de colocar isso aqui na posição bem alinhado aqui para não ficar o plástico torto, tá? Aqui como próxima fase eu solto metade do papel e deixo exposto a parte colante só de metade aqui, ou uma ponta, 2 centímetros dessa parte frontal para que eu possa dobrar e já colar na parte interna do livro aqui, ó. Eu solto aqui essa parte, aí você solta essa ponta, mais ou menos aí 1 ou 2 centímetros de ponta. Aí como eu já expus, ó, esse pedaço aqui é colante, eu soltei o papel. A ideia aqui agora é abrir aqui o livro, na parte da contracapa aqui ao contrário. Eu seguro aqui com os dedos e dobro bem esticado essa parte aqui, colando só essa ponta que eu expus, tá? Eu ainda, logicamente o papel ainda está aqui envolvido aqui por trás, mas a ideia aqui é você só deixar essa primeira parte alinhada, que é a parte mais complicada aqui, eu acho, dessa capa. Pronto, eu colei toda essa primeira ponta. Aí agora eu viro o livro aqui ao contrário,
ficar de frente aqui para mim. Aí eu posso soltar, puxar esse pedaço de papel que ficou aqui, ó. Agora toda a parte da ponta da capa aqui já está colada, ó. Aqui dá para vocês verem que toda essa parte aqui já está colada direitinho. Aí agora a gente inverte aqui o livro, expõe um pouco mais da cola do plástico e aí começa a fazer essa parte aqui da contracapa, parte de cima. Então exponho aqui aproximadamente uns 2 centímetros mais ou menos. Jogo todo o papel aqui para trás e aí estico bem aqui, ó, para não deixar nenhum pedacinho de ar. Depois que você prende só essa ponta, você vem com a régua de 30 centímetros, a mais espessa que você possa ter aí em casa. E aí você começa a empurrar isso aqui tudo em conjunto. Aí começa a puxar o papel aqui por trás, e ir empurrando, ó. Só de você empurrar, o papel vai soltando do plástico e automaticamente ele vai colando aqui, ó. Pronto, essa primeira parte já foi, ó. Não fica nenhum tipo de ruga, parece que o livro nem foi encapado, né? Agora uma coisa que tem que ser feita nessa parte eu prefiro, porque senão isso depois, quando você faz... Essa parte aqui, por exemplo, aqui do plástico é colante, né? Ela tá colante, que é o que vai dobrar aqui para as bordas. Se você não faz isso agora, já vira e encapa o outro lado, essas partes começam a colar e aí você não vai conseguir contornar a situação depois. O mais certo aqui é já aproveitar e terminar esse lado inteiro para que não fique essa parte colante, tá? Então a primeira coisa a fazer é cortar aqui essas pontas, bem exatamente aqui onde termina a capa, né? Tenta cortar perto de 45 graus aí, alguma coisa assim. Agora essa parte traseira aqui, você tem que ver exatamente onde termina a cola do livro e fazer um corte a 45 graus exatamente nessa posição. Então aqui eu verifico onde termina a cola da página, que é mais ou menos essa região aqui, e faço o corte aqui a 45 graus aproximadamente, chegando perto dessa região aonde termina a cola da página, tá ok? Aí você faz a mesma coisa aqui do outro lado. Aí, esse pedaço aqui que você deixou, essa ponta, tem que tirar, tá? Então você vai até puxar isso aqui, essa ponta. Você puxa essa ponta aqui, ó. Corta bem rente aqui o excesso. E aí essa ponta aqui tá pronta para você dobrar, ó. Estica ela bem para dentro, traz aqui e cola. Faz a mesma coisa aqui do outro lado. Solta essa ponta aqui de plástico. E aí você tem já também essa ponta desse lado para poder dobrar. Beleza, o primeiro lado tá pronto. Agora você vai começar a fazer o lado oposto. Eu estico um pouco mais essa parte colante aqui. Agora eu solto um pedaço aqui, puxo um pedacinho do plástico para descolar. Faço mais ou menos a mesma coisa que eu fiz quando eu fiz o início lá, tá? Prendo um pouco aqui com o dedo, aperto um pouco para já ir colando, fazer o início da página aqui. Aí a mesma coisa, com a régua, você começa a empurrar o papel. Isso, agora já chegou até aqui ao final e puxa aqui. Beleza, a capa já está presa. Agora tem que fazer essas pontas da mesma forma que a gente fez da outra vez, tá? Só lembrando que agora aqui como está aberto, já faz aqui um corte a 45 graus da página inteira aqui, né? Passando pela ponta da capa do livro aqui, né? Sem cortar ela, obviamente. A mesma coisa do lado oposto. Mesma coisa que a gente fez do outro lado, tá? Ok, agora você inverte aqui o livro, cola todas as partes. Primeiro essa parte frontal e aí as laterais. Estica bem e é a mesma coisa desse lado aqui. Agora fica essas duas extremidades aqui com a tesoura bem rente, você corta esse excesso de plástico que ficou, põe a tesoura bem rente aqui. E a mesma coisa aqui do lado oposto. E é isso, encapado aqui direito. Quem olha parece que não tem nenhum tipo de capa aqui. É isso, pessoal.